Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos falar sobre noções de probabilidade. Você sabia que estudar a probabilidade em bioestatística é essencial para compreender a incerteza e a variabilidade dos dados biológicos, permitindo a tomada de decisões fundamentadas e a interpretação adequada de resultados em pesquisas e práticas clínicas? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe um like, ative o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, vamos tocar a pau nesse vídeo. Bom, você já deve ter uma ideia do que é probabilidade. É do tipo, se alguém perguntar qual é a probabilidade de sair cara no jogo de moeda, a gente vai responder 1 para 2, ou 50%. A questão é, como é que se chega nesse resultado? Você deve ter pensado, quando se joga uma moeda, tanto pode ser cara, quanto pode ser coroa. As duas faces não podem ocorrer ao mesmo tempo. Logo, cara ocorre em metade das vezes. Portanto, quando alguém diz que a probabilidade de sair caro no jogo de moedas é 1 para 2 ou 50%, mesmo que esteja pensando em jogar a moeda mais de uma vez, ele está fornecendo uma resposta, que é a proporção de caras que se obtém quando se joga a moeda em um grande número de vezes. Definição clássica de probabilidade. Probabilidade é a medida da chance de ocorrência de um evento em relação ao número total de eventos possíveis. Simplificando, você deve ter aprendido que a probabilidade de obter um evento favorável, um evento com a característica que vamos chamar de A, é dada pela seguinte fórmula. Probabilidade de A é o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis. Vamos fazer um exemplo de cálculo de probabilidade. Do tipo, qual é a probabilidade de ocorrer a face 6 quando se joga um dado? E aí vamos para a solução, que quando se joga um dado, a gente pode ocorrer um dos 6 eventos amostrais possíveis, que é a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas só existe um evento com a característica pedida, que é a face 6. Então a probabilidade de ocorrer o 6 é 1/6, ou 0,1666666 dízimas meias por aí. E na prática é comum que as pessoas colocam ou falem isso em porcentagem, quando se trata de probabilidade. Por exemplo, a maioria das pessoas diria que a probabilidade de sair cara ou coroa quando se lança uma moeda é de 50%. Os estatísticos preferem expressar valores de probabilidade por números entre 0 e 1. Mas, se quiser, dá para expressar a probabilidade em porcentagem. Basta multiplicar a definição por 100. Então, a probabilidade de um dado ocorrer com a face 6, quando jogado, é de 16,67%. A frequência relativa como estimativa de probabilidade se refere ao uso da proporção de ocorrências de um evento em relação ao número total de observações, como a aproximação da probabilidade desse evento ocorrer em uma amostra. O estudo de probabilidades tem como enorme aplicação nas ciências em geral, mas ele começou com os jogos de azar. As pessoas queriam entender a lei que rege esses jogos para começar a ganhar dinheiro nos cassinos. E os matemáticos acabaram estabelecendo a teoria das probabilidades. Mas a definição clássica de probabilidade se aplica bem aos jogos de azar. E é, de certa forma, uma definição teórica. Mesmo sem ter feito qualquer observação ou coleta de dados,
construímos um espaço amostral e associamos um valor para a probabilidade de ocorrer a cada evento. Na área da saúde, porém, é preciso dispor de dados para estimar a probabilidade. Perguntas como: qual é a probabilidade de um nascituro apresentar doença ou defeito sério? Ou qual é a probabilidade de um recém-nascido chegar aos 90 anos? Ou qual a probabilidade de um fumante ter câncer de pulmão? Só pode ser respondida com base em dados. Então é importante entender que na área da saúde as probabilidades são estimadas por frequências relativas. A frequência relativa de um evento, obtida de uma série de dados coletados nas mesmas condições, estima a probabilidade desse evento ocorrer. As frequências relativas são empíricas, e porque elas são calculadas com base nos dados de uma amostra. E as amostras fornecem estimativas variáveis, mesmo que tais amostras tenham sido tomadas no mesmo lugar e na mesma época. As probabilidades são teóricas, porque são construídas com base em teoria ou com base nos dados de toda a população em estudo. Como estimar ou como calcular a estimativa da probabilidade por frequência relativa? Vamos botar como exemplo o seguinte: foram examinadas 2.000 crianças em idade escolar e se observou que 65 delas tinham ausência congênita de um ou mais dentes permanentes, o que a gente chama de anodontia parcial. Qual é a probabilidade, então, de uma criança ter anodontia parcial? Com base nos dados, a gente pode construir uma tabela, né? Que é essa que está no vídeo aí do lado. E com base na amostra, a gente estima que a probabilidade de uma criança ter anodontia parcial é de 0,0315 ou 13,15%. A gente pode ter eventos mutuamente exclusivos. Dois eventos são mutuamente exclusivos quando não podem ocorrer ao mesmo tempo. Quando se joga uma moeda, sai cara ou coroa, os dois eventos não podem ocorrer ao mesmo tempo. A saída de cara exclui a possibilidade de ter saído coroa. Se a cirurgia foi um sucesso, fica excluída a possibilidade dela ter sido um fracasso. Se o paciente tem um IMC igual a 35, fica excluída a possibilidade dele ter naquele momento um IMC igual a 25, que poderia ser a meta dele. E a gente tem eventos independentes. Os eventos independentes são eventos cuja ocorrência ou a não ocorrência não afeta a probabilidade de ocorrência de outro evento. Ou seja, a ocorrência de um evento não influencia a ocorrência de outro. No nosso dia a dia, muitas vezes dizemos uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em linguagem técnica, queremos dizer que os eventos são independentes. O próximo exemplo ilustra essa condição de independência. Por exemplo, a ocorrência de uma infecção viral, como a gripe, não influencia a probabilidade de uma pessoa desenvolver alergia a alimentos. Mesmo que tenha contraído gripe, isso não aumenta ou diminui a probabilidade de desenvolver uma alergia alimentar, pois esses eventos são independentes um do outro. A ocorrência de um não afeta a probabilidade de outro acontecer. Essa é a condição de independência dos eventos. Para determinar se existe uma associação entre implantes mamários e doença do tecido conjuntivo e outras doenças, foram observadas durante vários anos 749 mulheres que haviam recebido implante e exatamente o dobro de mulheres que não haviam recebido implante. Se verificou que 5 das mulheres que haviam recebido implante e 10 das que não haviam recebido implante tiveram doença do tecido conjuntivo. Aí vem a pergunta: você acha que as doenças do tecido conjuntivo não depende de ter ou ter implante mamário?
Com base nos dados, a gente pode construir uma tabela. E a tabela é a que está aparecendo aí no vídeo. Ela mostra que 749 das 2.247 mulheres observadas receberam implante mamário. Então, a probabilidade de, nessa amostra, uma mulher escolhida ao acaso ter implante mamário é de 749 por 2.247, ou seja, 1 para 3 ou 33,3%. A tabela também mostra que 15 das 2.247 mulheres observadas tiveram doenças do tecido conjuntivo e outras doenças. Então, a probabilidade nessa amostra, uma mulher escolhida ao acaso de ter doença do tecido conjuntivo ou outra doença, é de 15 por 2.247, ou seja, 0,67%. Como 5 das 2.247 mulheres observadas receberam implante mamário e tiveram doença do tecido conjuntivo e outras doenças, a probabilidade de ter implante mamário e de ter doença é a relação de mulheres que fizeram implante pela relação de mulheres que tiveram doença do tecido conjuntivo. Isso dá 0,22%. A probabilidade condicional. Muitas vezes a gente relata probabilidades que ocorrem sob uma determinada condição. Por exemplo, a probabilidade de um universitário trabalhar bem em um computador é maior se estivermos nos referindo aos alunos de ciência de computação e não a todos os universitários do Brasil. Como exemplo, podemos usar os dados de um hospital público ou privado em relação à probabilidade de cesarianas na mesma cidade. Aqui a gente tem uma tabela que mostra, nos hospitais privados, 89 dos 100 partos, e eles foram por cesariana. Então, a probabilidade estimada de cesariana em hospitais privados, com base nessa amostra, é de 89%. A tabela também mostra que 350 dos 1.441 partos feitos em hospitais públicos foram cesarianos. Então, a probabilidade estimada de cesariana em hospitais públicos, com base nessa amostra, é de 24,3%. A relação entre as duas estimativas dá uma razão de 3,7%. Então, é fácil ver que a probabilidade estimada de cesariana é bem maior em hospitais privados, ou cerca de 3,7 vezes maior. Então, a probabilidade estimada de cesariana está condicionada à categoria do hospital, se público ou privado. Por enquanto, é isso. Mais informações nos próximos vídeos. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.